A primeira coisa, a coisa mais importante que você deve saber antes de começar a fazer um acerto de motor é conhecer os princípios do acerto de motor. Quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro projeto, no qual eu trabalhei com essa programação da injeção eletrônica, com a calibração do motor de combustão interna, eu não tinha muito conhecimento sobre os princípios. Na verdade, eu não tinha nenhum conhecimento sobre os princípios, né, do acerto de motor. E daí eu cheguei, né? Então, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, de estar sentado lá no carro e estar modificando os parâmetros, né, a ponto de fazer a modificação no controle do motor, de controlar o motor de uma maneira diferente, da maneira que eu gostaria que fosse controlado, antes de eu chegar lá, eu tive que estudar sobre os princípios, né, sobre como o motor deve ser controlado, quais são os parâmetros, por que é feito isso, por que é feito aquilo, por que não faz dessa maneira, por que faz dessa maneira. Então, é muito importante, né, foi muito importante para mim naquele momento, né, quando eu comecei a estudar, né, o porquê das coisas, o que tem que ser trabalhado, por exemplo, para que daí, né, fosse possível fazer o acerto, né. O primeiro trabalho que eu fiz, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi nesse projeto que eu entrei, que eu comecei lá na montadora onde eu trabalhei, foi a parte de troca de marcha, né. Foi um dos primeiros trabalhos mais agradáveis, né, que eu já fiz, e continuei fazendo depois durante todo o tempo que eu trabalhei por lá. E nesse trabalho eu tive que entender, né, o porquê do funcionamento da marcha lenta, né, da marcha lenta da troca de marcha, como é que é feito, né, gestão de avanço, gestão de borboleta, gestão de combustível, né, quando cada um entra, a influência que cada um tem no comportamento da troca de marcha, né, então pegar os parâmetros físicos, né, como essa parte da física funciona nesse sentido, eu precisei entender isso, né, e como eu faço a física trabalhar ao meu lado para fazer essa parte do acerto, né, que nesse caso era de troca de marcha. Então eu tive que, né, ter esse entendimento primeiro antes de eu começar a fazer qualquer coisa. Porque se eu fosse lá sentar no carro, né, ou por exemplo, que nem foi o meu chefe sentar no banco do motorista, eu sentado lá no banco do carona, modificando qualquer coisa, não ia sair o trabalho, né, não ia ser possível a gente conseguir depois de uma manhã de trabalho, né, terminar e ter uma calibração de troca de marcha que estava satisfatória daquilo que a gente tinha como objetivo trabalhar naquela manhã. Então foi preciso uma preparação anterior, né? Um estudo, uma visualização, um pensamento, na verdade, né? Do que era necessário fazer, entender o fenômeno físico que estava por trás da troca de marcha para que eu pudesse, daí no caso, trabalhar com os parâmetros da injeção eletrônica, com a programação da injeção eletrônica para daí chegar nesse ponto. E daí foi tudo tranquilo, né? Que a gente sentou, o carro estava ruim de troca de marcha, a gente primeira para segunda para terceira, a terceira para quarta era um pouco melhor, né? Então naquele projeto, né? Naquele início, quando eu peguei o carro para a gente poder trabalhar, e daí a gente foi trabalhando, né? Trabalhamos primeira e segunda, daí a gente sabia mais ou menos como é que tinha que fazer, daí ver qual que é a rotação, né? De aceleração, de diferença entre a primeira e a segunda marcha, depois que faz a troca. E daí a gente foi trabalhando com avanço, né? Não, tem um pouco mais de avanço, um pouco menos de avanço, tira um pouquinho, põe um pouco. Depois a gente foi trabalhar com combustível, né? Que é importante que você tenha na hora da reaceleração, da primeira, tá? De primeira você acelerou, troca para a segunda, quando você volta a acelerar, tem que ter torque para você poder fazer bem o casamento, né? Entre a embreagem que vai acoplar ao disco. O disco, na verdade, vai se acoplar com o volante do motor, então você tem que ter torque para poder trazer esse motor para frente novamente. E então todo esse trabalho foi possível fazer porque teve esse estudo anterior, essa preparação preliminar para chegar até lá. Se a gente for além, né, vamos pegar outro exemplo nesse sentido, é como se fosse fazer um bolo, né? Vamos dizer assim, você sabe os ingredientes, por exemplo, você sabe exatamente aquilo que você precisa, você vai precisar de farinha, vai precisar de fermento, vai precisar do que mais você precisa para fazer um bolo, vai precisar de leite, talvez, um doce de leite, alguma coisa nesse sentido, para fazer a massa, né? E daí, beleza, você sabe quais são os ingredientes, mas e daí? Ovos, né? Também ovos sempre precisa. Mas e daí? Você sabe os ingredientes, mas qual a ordem que você vai misturar esses ingredientes? Será que põe tudo junto? Será que põe um depois do outro? Qual que vem primeiro? Será que põe o ovo primeiro, depois você põe a farinha, depois você vai colocar o fermento, né, no final? Ou você põe o fermento depois que você assou o bolo?
sabe? Então, tem toda essa parte de preparação que você tem que ter o conhecimento primeiro para que depois você possa fazer um bolo que dê o resultado que você está esperando, senão não adianta. Né? Se você não sabe qual é o procedimento, como é que funciona tudo isso, não adianta saber daquela que eu falei no início, né? Não adianta você saber da injeção eletrônica, né? Conhecer os mapas, né? E tudo, aquela injeção eletrônica faz isso, faz aquilo, sem você saber o princípio do acerto do motor. Mais uma coisa que a gente vai falar depois. E são 3, né, que eu falei porque a gente vai conversar hoje, e nada adianta você saber isso sem que você, na injeção eletrônica no caso, sem que você saiba quais são os princípios, por exemplo. Daí não adianta nada, você vai ter ali, beleza, tem um monte de tabela, de mapa que você vai mexer, mas você não sabe o que aquilo está fazendo, qual que é o princípio físico daquilo, o que aqueles parâmetros vão transformar o motor, no caso, para que você tenha o controle dele da maneira como você deseja. Então, saber dos princípios no caso do motor é muito importante.